Ações, porque com a guerra em Gaza se aproximando do 40º dia, uma outra frente de batalha surge na fronteira entre Israel e o Líbano. Desde os ataques do Hamas, o Hezbollah, que é um grupo libanês apoiado pelo Irã, vem travando um conflito com os israelenses, com disparos de foguetes e artilharia diários. Mas o aumento do número de incidentes mais sérios e declarações inflamadas sugerem uma guerra total pode estourar, pelo menos ali naquela região. Um sinal de alerta veio no fim de semana, quando o Hezbollah usou pela primeira vez mísseis antitanque contra uma comunidade israelense na fronteira. De acordo com as autoridades locais, pelo menos 18 pessoas ficaram feridas. Vamos fazer um giro com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, Zé, para onde caminha esse conflito? Israel tendo que atuar em várias frentes de batalha, Hamas, teve o episódio com a Jihad Islâmica, o Hezbollah no norte do país, também os rebeldes terroristas hutis do Iêmen. É inevitável uma escalada? Dá para pensar em um conflito regional nas próximas semanas? Quais devem ser as consequências desse processo? Pois é, eu tenho que te dizer duas coisas aqui. A primeira é que, quando eu disse aí sobre a possibilidade de catequizar, de assediar através da internet, não é por falta de informação mesmo que eles não vão, não é por excesso de informação. É o novo mundo da comunicação que coloca um adolescente hoje em contato com qualquer terrorista do mundo inteiro, e eles têm especialistas nisso, pessoas especializadas em armas através da internet, que é exatamente essa catequese, e ela é muito perigosa. Por outro lado também, o Mota tem toda a razão quando ele diz que o Hamas, apesar destas vitórias imediatas, cavou sim o buraco para todos os grupos terroristas do mundo, porque a partir de agora, a partir dessa guerra, todos os países têm a obrigação de olhar diferente para esses grupos e entender que os braços dos terroristas estão grandes demais, com tentáculos em vários países. Não há como se defender, porque eles não têm cara, eles não têm uniforme. Quem são? Ninguém sabe, né? A gente vê hoje aí o músico sendo preso por envolvimento aí acusado de envolvimento com o grupo Hamas, terrorista, né? Então é preciso tomar muita atenção. Agora, esta guerra pode escalar, e já está acontecendo isso, e eu diria até que isto é positivo para definir uma vez por todas que não é só o Hamas, né? Existem outros grandes adversários, outros grandes traidores da humanidade, eu diria assim, porque quem é especialista em espalhar terror é inimigo da humanidade, e eles devem ser alcançados, e essa guerra deve ser total. É isso, a gente segue o nosso giro de análises. Agora, Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, a gente tem observado, né, alguns ataques pontuais do Hezbollah, mas em lugares inóspitos, mais como uma sinalização do que propriamente com o objetivo de ferir, matar alguém. E dessa vez aconteceu, foram disparos que feriram civis, inclusive no norte de Israel. A gente tem observado dia após dia uma escalada, mas especialmente no que tange a os ataques do Hezbollah. Essa é um grupo que a gente precisa ficar muito atento, porque é um grupo que tem por trás o Irã, né, Mota? É um grupo que tem como uma das características principais a covardia, como todo terrorista. Terrorismo usa violência indiscriminada contra civis para atingir objetivos políticos. O Hezbollah é um capanga do Irã. O Irã, aquele país que é uma ditadura fundamentalista, que, aliás, outro dia ficou com 2 navios de guerra ancorados aqui no Rio de Janeiro por mais de 2 meses. Não é charmoso no Rio de Janeiro? Pois o Hezbollah é um dos grupos terroristas fundamentalistas que querem atrasar o relógio da civilização. É isso que eles querem. A nossa civilização, que foi construída em cima do direito romano, da filosofia grega e da ética e da moral judaico-cristã. Nesse momento de escuridão, Israel desempenha um papel fundamental, que é o papel de soar o alarme para a necessidade de uma reação por parte do Ocidente, porque tudo aquilo que nós consideramos mais precioso, vida, liberdade,
civilização, nossas famílias, tudo isso está ameaçado. E como a gente viu nas imagens que a gente acabou de mostrar aqui, as ameaças não vêm só de fora, elas também estão vindo de dentro do coração das democracias ocidentais. Cláudio Dantas, em Brasília. Dantas, Israel tendo que administrar batalhas em outras frentes, aqui no norte do país com o Hezbollah, a gente tem percebido um outro momento, um outro movimento, inclusive do Hezbollah, agora efetuando disparos que atingiram civis, Dantas. Daniel, já há manifestação de porta-vozes das Forças Armadas israelenses, do próprio governo, de que se o Hezbollah insistir, porque por enquanto é uma escalada tímida, cautelosa, como se ambos os lados estivessem aí testando um ou outro, mas Israel já avisou, se escalar, ele vai colocar toda a força militar contra o Hezbollah. E a gente já viu o que está acontecendo com o Hamas na faixa de Gaza. A capacidade técnica, tecnológica, de operacional, de estratégia que Israel está colocando em campo, e olha, numa situação, num teatro de operações absolutamente complexo, teatro esse em que os civis são utilizados como escudo humano, em que esses supostos soldados, que não podem nem ser chamados soldados, esses terroristas, eles se escondem no subsolo de hospitais de crianças, e se escondem em escolas, né? Então eles se escondem atrás de mulheres e crianças, são absolutamente covardes, né? Não devem ser considerados para nada, devem ser eliminados mesmo, devem ser absolutamente extirpados da face da terra, e serão. Hoje, e essas imagens que nós estamos vendo aí na tela, elas são imagens exatamente do local do hospital infantil que foi tomado pelas forças israelenses. Eles descobriram ali no subsolo, então, um esconderijo, um QG do Hamas. E eles também tiveram, justamente pelos indícios apurados ali, eles descobriram que o local também servia para esconder os reféns. Não podemos esquecer, né? Essa é uma guerra também para recuperar os reféns israelenses. São os reféns, essas pessoas que estão sob, vamos dizer assim, sobre esse jugo dos terroristas, que estão escondidas, que estão sendo torturadas dia a dia, essa busca por elas traz aí um sentimento de unificação, de união na sociedade israelense muito importante. Então, militarmente é absolutamente superior, né? O exército israelense já tomaram a cidade de Gaza, estão tomando todo o território dia após dia, já invadiram túneis, estão destruindo toda a infraestrutura, né, do Hamas, e o Hamas hoje, essas lideranças estão fugindo para o sul, eles vão tentar buscar abrigo agora lá no sul da faixa de Gaza. Se puderem fugir por túneis para o Egito, o farão, né? Então, em breve, essa guerra na faixa de Gaza terá se encerrado. O Hezbollah teve de pensar bastante antes de elevar aí o tom, porque vai sofrer. Esta é uma guerra, Daniel, de independência, considerada a segunda grande guerra de independência de Israel, porque é uma guerra por sobrevivência. Nós sabemos quem está por trás dessa guerra. Nós sabemos que o Irã, ele financia esses grupos, treina, né, dá suporte técnico, suporte tecnológico para todos esses grupos. Nós sabemos que o Irã quer eliminar Israel, que o Irã, inclusive, nega o Holocausto, nega um fato histórico, é um negacionista, é um Estado terrorista e negacionista. Então, nós sabemos, e os israelenses sabem como poucos, que eles precisam e eles lutam pela sobrevivência. Eles vão até o fim. O Hezbollah deve pensar bem antes de resolver enfrentar essas forças israelenses.